No versículo 9 diz o seguinte: e cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, e língua, e povo e nação. E para o nosso Deus os fizestes reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais e dos anciãos, e era o número deles milhões de milhões e milhares de milhares, que com grande voz diziam: digno é o Cordeiro, que foi morto, de receber o poder, e riquezas, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e ações de graças. E ouvi a toda criatura que está no céu, e na terra, e debaixo da terra, e as que estão no mar, e a todas as coisas que neles há, dizer: ao que está sentado sobre o trono, e ao Cordeiro, sejam dadas ações de graças, e honra, e glória, e poder, para todo sempre. E os 4 seres viventes diziam: amém. E os 24 anciãos prostraram-se e adoraram ao que vive para todo sempre. Aleluia. Ao que vive para todo sempre. É interessante nesse texto que diz: toda criatura, os querubins, os serafins, os 24 anciãos, os arcanjos, os anjos, os demônios nos mares, os homens, todos eles grandes e pequenos, regiões mais inferiores da terra, que nós não sabemos o que tem lá, nem os homens sabem, mas Deus sabe. Mas uma das criaturas terríveis que há lá é o Leviatã, e outros seres que nós não temos conhecimento, mas como diz servos do Senhor, debaixo da tampa do abismo que é esse mar, o mar é apenas uma tampa, debaixo do abismo também estão aqueles anjos lá que levaram a humanidade a se corromper de tal maneira que eles se envolveram com mulheres para contaminar a raça humana, para que o Filho de Deus não viesse. Grandes e pequenos, sejam tudo que foi criado, mas a Bíblia diz claramente: tudo foi criado por Ele, por meio dEle e para Ele. E tudo, irmãos, tudo, absolutamente tudo, nos céus, na terra, e precisamos lembrar, debaixo da terra, todo joelho tem que se dobrar, e toda língua tem que confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Irmãos, vai ser um espetáculo maravilhoso, um espetáculo tremendo. Você vê lá o Pai no trono, o Cordeiro, o Espírito Santo está lá, os 24 anciãos, os arcanjos, os querubins, os serafins, e nós lá também. E não vai ter nenhuma criatura, irmãos, nenhuma criatura que não possa contemplar, que não vá contemplar esse dia. Irmãos, milhões de milhões, milhares de milhares, será o espetáculo do universo. E eu e você vamos estar lá. Nós não vamos estar de espectadores, não, irmão. Nós vamos participar da glória do Cordeiro. Que o Senhor nos ajude a sermos vencedores para o milênio. Mas de uma coisa temos certeza: estaremos com Ele para sempre. Amém. Amém. Deus é fiel. Amém. 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 Damos graças a Ti, Senhor, porque carne e sangue não poderiam jamais ter revelação dessas coisas, mas aprove ao Senhor, na sua grande misericórdia, revelar essas coisas no seu Filho. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que o Senhor tem preparado para nós,
mas a Tua palavra diz que o Senhor tem nos revelado pelo Espírito. Louvado seja o nome do Senhor. Agradecemos a Ti por essa primeira parte da reunião, Senhor, e pedimos a Ti que o Senhor nos conduza pelo Seu Espírito e pela Sua palavra, para aquilo que o Senhor deseja nos contemplar nessa manhã, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos. Os avisos vão estar comigo. Chamar nosso brother Lu. O Senhor nos conduz aqui. Amém. Amém, paz, irmãos. O relógio ali está, a pilha acabou. Vamos nos basear aqui na hora do celular. Eu quero abrir com os irmãos, continuando aquele sentimento, em 2 aos Coríntios, capítulo 9. Segunda aos Coríntios, capítulo 9, verso 1. A gente vai ler alguns versos nesse capítulo aí. Digno é o Cordeiro de receber a sabedoria, a força, a honra, a glória. Tudo te pertence, Senhor. Nós somos privilegiados de estar na Tua presença. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Nós, como o Senhor mesmo nos chamou, pequenino rebanho, nós que nenhuma dignidade tínhamos de estar na Tua presença, hoje nós podemos afirmar pela Tua palavra, como o nosso irmão falou, que naquele dia estaremos participando da Tua glória. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Nós Te agradecemos mais uma vez e entregamos aqui esse momento na Tua palavra. Que o Senhor nos conduza pelo Teu Santo Espírito, que o Senhor repreenda as obras das trevas e que o Senhor nos edifique conforme a Tua vontade, em nome do Senhor Jesus. O verso 1, irmão, diz assim: ora, quanto à assistência a favor dos santos, é desnecessário escrever-vos, porque bem reconheço a vossa presteza, da qual me glorio junto aos macedônios, dizendo que a Acaia está preparada desde o ano passado, e o vosso zelo tem estimulado a muitíssimos. Verso 6, e isto afirmo: aquele que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra, como está escrito: distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. O sentimento, irmãos, que temos compartilhado nesses domingos sobre o contribuir, sobre o dar, que é uma bênção, que é um privilégio, que é uma graça concedida a nós, os crentes. Então, o capítulo 9 continua aí o sentimento do Espírito, através de Paulo, tendo Paulo como instrumento. O capítulo 9 está novamente dizendo aos crentes, e os irmãos que estão acompanhando as mensagens estão vendo, nós estamos enfatizando o tempo todo, é para os crentes que estamos falando. Essa carta foi escrita para os crentes e não para os incrédulos. Por que nós estamos enfatizando isso? Porque o evangelho que deve ser apresentado para as pessoas aí fora não é o evangelho das ofertas. Não é pelo evangelho das ofertas que eu e você nos convertemos. A gente se converteu pela pregação de Jesus Cristo crucificado, como oferta de Deus, para que o nosso pecado fosse expiado. E nós nos convertemos e estamos aqui, recebemos a Cristo Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, e estamos caminhando, amém? Então, nós nos convertemos por esse evangelho. Temos enfatizado que essa palavra é para os crentes, porque não existe, já falamos isso, mas infelizmente temos necessidade de repetir.
Não existe as pessoas incrédulas virem à reunião da igreja e você pregar para elas sobre oferta. Não existe isso, irmão. Oferta é para nós que já nos convertemos. Como disse um certo irmão, vai chegar no inferno um pecador dizimista. Vai chegar no inferno um pecador que nunca se converteu, nunca recebeu a Cristo no seu coração, nunca se arrependeu dos seus pecados, dizendo, mas eu sou dizimista. Ser dizimista não salva. Por isso, você não pode pregar para o incrédulo que ele tem que ser dizimista. Essa carta, como toda a Bíblia, foi escrita para os crentes, é para nós que está falando isso. Então, por isso, o apóstolo, pelo Espírito, pode com toda a liberdade falar assim, e isto afirmo, quem semeia pouco, pouco também ceifará. Para nós ele pode dizer isso, para eu, para mim e para você. Versículo 6, e isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Verso 7, cada um contribua, segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Para nós, a palavra é essa aí. Por que está dizendo isso? Não é aquela pregação que às vezes se ouve fora, você tem que dar tudo o que você tem, não, Deus nos guarde, mas está dizendo aí, em outras palavras, que nós temos que ser generosos no nosso dar, não podemos ter coração avarento, é para dar com liberdade, com alegria, com gratidão, é para chegar no gasofilácio e depositar lá parte do que o Senhor nos deu. Para nós, está certíssimo falar isso. O que semeia pouco, esse mês eu não vou dar não, esse mês o meu salário não permitiu que eu ofertasse, está semeando pouco, está retendo o que o Senhor deu para você liberar. Para nós, essa palavra é perfeitamente aplicável para os crentes. Para os crentes, para os incrédulos, a gente não quer nem que eles saibam que a gente tem gasofilácio aqui. Para que eles não se enganem. Para que eles não se enganem. Eu contei aqui, nem todos estavam presentes, porque faz muitos anos, mas eu contei aqui uma experiência que me serve para esse momento aqui. Peguei um táxi uma vez, no final da corrida dei um folheto ao motorista, um folheto da palavra de Deus, falei, o Senhor te abençoe, Jesus te ama e tal. Ele, ao receber o folheto, a frase que ele me disse foi, eu sou dizimista. Só que aquele motorista que me disse eu sou dizimista, ele veio a conversa, a viagem toda conversando comigo, e de 10 palavras que ele dava, 8 eram palavrões. Ou seja, eu estava diante de um incrédulo, eu estava diante de uma pessoa que nunca tinha se convertido na vida, não tinha recebido Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, e que era dizimista. E batia no peito orgulhosamente, eu sou dizimista. Eu falei assim, você pode até ser dizimista, agora se você não receber Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, você não tem salvação. Então, irmãos, essa pregação é para os crentes. Me perdoe de estar repetindo isso, você já deve estar cansado de ouvir isso. Essa pregação é para os crentes. Aquele que semeia pouco, pouco também se fará. O crente que tem coração avarento, que gasta tudo o que tem e não entende pela palavra de que o Senhor não deu tudo para você gastar com você mesmo. Parte do que você ganha, parte do salário, parte da renda, parte do que o Senhor te deu é para você devolver. Devolver. Então, quem semeia pouco, pouco também ceifa. Agora, quem semeia com abundância, com fartura, quer dizer, aquele crente que tem aquele coração, Senhor, que bom, que maravilha, que eu tenho essa graça dada pelo Senhor, para poder ofertar, para poder contribuir, para poder dar, esse também colhe
com fartura. Está aí na palavra, não tem como mudar, é um princípio das Escrituras. E que o Senhor deixou aqui registrado para justamente curar o nosso coração avarento, o nosso coração que retém, o nosso coração que faz como Ananias e Safira, que diz assim, ó, vendemos o terreno, a propriedade por X, mas chega lá nos apóstolos, diz que foi X menos 1. Nós vendemos por X menos 2, ó, retém, uma parte é nossa, a outra a gente dá. Coração avarento, coração que retém aquilo que é do Senhor. Esse texto vai dizer que uma parte é nossa, a outra parte é do Senhor. Todos nós precisamos ouvir isso, todos nós precisamos estar claros sobre esse princípio. Vamos prosseguir aqui na leitura. Deus pode, verso 8, Deus pode fazer-vos abundar em toda graça. Ó, nós falamos, desde lá o capítulo 8, que nesse texto que estamos considerando, graça é a oportunidade, graça é a bênção de dar, de contribuir. Aqui isso é graça. Então o verso 8 diz, Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, a finalidade aí, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundez em toda boa obra. O que o Senhor quer trabalhar em nós, essa generosidade de coração, é para a gente servir a Ele, servir uns aos outros com os nossos bens. É isso que o Senhor quer. Não é, aqui o versículo não está dizendo assim, ó, Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, blá, 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 tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundez na sua conta bancária, para você chegar lá todo mês e ver aqueles milhões na conta. Não é isso que está falando aqui. Ainda que você tenha milhões na conta, que não é proibido. Mas o que o texto aqui, o que o Espírito está dizendo aqui, é que o Senhor quer trabalhar em nós essa generosidade para que a gente ajude uns aos outros, para que a gente sirva ao Senhor com aquilo que Ele tem nos dado. Então a oferta, é como diz um irmão, dinheiro na Bíblia é um assunto espiritual. Os homens tornaram esse assunto carnal, maligno, a ponto de um irmão, dá até vergonha falar isso, mas está escrito isso, um irmão que trabalhava, não sei se ele é vivo, porque eu li essa notícia já faz alguns anos, ele trabalhava pregando o evangelho na África, há muitos anos, na África, e ele falou assim, ele deu testemunho, ele falou assim, a teologia da prosperidade está acabando com o evangelho na África. Por quê? Porque ele falou assim, a visão dos irmãos que pregam o evangelho mudou. Quando eles veem um salão desse, cheio de cadeiras, eles não imaginam assim, hoje à noite vai ter essas cadeiras aqui cheias de pessoas para ouvir o evangelho, não, quanto cada pessoa dessa que vai sentar aqui, vai trazer de contribuição para mim essa noite. Então ele falou, a teologia da prosperidade mudou a visão, agora o foco é o dinheiro, agora o foco é quanto a igreja vai poder contribuir, botar ali no cofre das ofertas. Mudou, virou. Então os homens tornaram esse assunto maligno, mas a Bíblia não trata o dinheiro assim, a Bíblia trata o dinheiro de uma forma equilibrada, senão não estava escrito aqui esse texto. Então Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, verso 8, superabundeis em toda boa obra. É isso que o Senhor quer trabalhar em nós. Como está escrito, distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Esse é o trabalhar do Senhor na vida dos seus filhos, nesse assunto. Verso 10, ora, aquele que dá semente ao que semeia, e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira, e multiplicará os frutos da vossa justiça. Vejam os irmãos, que nesse texto,
são mencionadas duas coisas: pão e sementeira. Vamos ler de novo? Ora, aquele que dá semente ao que semeia, verso 10, e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira, e multiplicará os frutos da vossa justiça. Irmãos, pão é uma coisa, semente é outra. Pão você come, semente você espalha. Concorda comigo? Ninguém come semente, pega semente para comer, não. Semente você planta, e daquela semente que você plantou, vai nascer uma planta, uma árvore, que vai dar mais fruto, vai multiplicar, não é assim? Pronto. Por isso que esse texto, o Espírito Santo, sabiamente, vai falar de pão e sementeira. O Senhor nos dá pão para alimento, porque Ele tem nos suprido, tem nos dado trabalho, tem nos dado força, tem nos dado inteligência, para a gente conseguir o nosso pão. Então Ele tem dado pão para alimento, mas Ele não tem dado só pão, não. Ele tem dado também semente. Isso quer dizer que quando você olhar para seu salário no final do mês, ou quando você olhar para a renda que você tem, mesmo que não seja salário, de outra fonte você tem uma renda, separe essa renda, ou esse valor, separe em duas partes. Não estou dizendo, me entendam os irmãos, não é duas partes, 50%, não. Estou falando assim, separe dois assuntos nessa renda sua. Que dois assuntos, Luciano? Pão e semente. Uma parte ali é para seu pão, é para você comprar o que você precisa, suprir sua casa, se alimentar, pegar o transporte, botar o combustível no carro, pão. A outra parte, não esqueça, é semente. A outra parte não é para você comer, é para você dar, é para você plantar, para você espalhar. Pão e semente. E o versículo fala outra coisa. Diz que Deus, é o verso 10. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira. Não está dizendo aí que o Senhor vai suprir e aumentar o seu pão. Está dizendo isso? Não. Porque o pão que Ele te dá já é suficiente. Se o Senhor aumentar o pão, você vai ficar obeso. Ou o alimento vai perder a validade lá na despensa ou na geladeira. Porque tem muito pão. Você já comeu, está satisfeito, não quer mais comer, guardou o resto, aí tem muito pão, perdeu. Pão, Ele dá o suficiente para você. Agora, sementeira, Ele multiplica. Está vendo? Ele multiplica, porque quanto mais semente Ele colocar na sua mão, e quanto mais semente você semear, os frutos vão se espalhar, vão ajudar muitos. Então o Senhor não quer aumentar seu pão, não. Ele quer aumentar a sua sementeira. Há um exemplo antigo, nunca confirmei esse exemplo, mas confio nos irmãos que me contaram essa história. Que o dono, não vou falar nem o nome da empresa, porque como eu não confirmei a história, mas o dono de uma famosa empresa de creme dental, de pasta de dente, há muitos anos ouvi isso, disse que o Senhor mostrou a ele isso aqui, que nós estamos compartilhando na palavra, e ele falou assim: então Senhor, amém, te dou hoje uma parte, e quanto mais o Senhor aumentar meu lucro, mais eu dou, mais eu aumento o percentual. Aí digamos, que eu não sei os detalhes, digamos, ele falou assim, de tudo que o Senhor me der, eu vou te dar 20%, beleza, o Senhor, aumentou, ele falou assim, então agora é 30%, aí o Senhor aumentou mais, agora é 40%, e cada vez que o Senhor ia superabundando essa sementeira, ele aumentava a contribuição. O Senhor quer aumentar a nossa sementeira, já está trabalhando em nós o coração generoso. Agora, Ele nos mostra que quanto mais Ele nos der, não é para a gente olhar para a conta bancária e ver os zerinhos e aumentando.
Não faz nem sentido, irmão, sabe por quê? Porque um dia o Senhor nos chama daqui, ou Ele volta, fica a conta bancária aí, não sei para quem. Agora, se a conta bancária for usada para aumentar essa sementeira, os frutos da justiça serão multiplicados. Essa é a palavra de Deus para nós, amém? Vou repetir o 10. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade. Ao propósito, Ele nos enriquece para que sejamos generosos. A qual faz, essa generosidade, a qual faz que, por nosso intermédio, sejam tributadas graças a Deus. Quando um irmão que está necessitado recebe uma oferta, ele não sabe o nome de quem ofertou. Os irmãos pegam ali no gasofilácio o envelope, aí tem assim, oferta direcionada para Tobias. Tobias não sabe quem foi que ofertou para ele, porque o envelope não tem nome. A gente aprendeu que você não bota nome em oferta, Deus nos guarde. Não se bota nome no envelope, quem tá ofertando é Luciano, não existe isso. Por causa do princípio que tem lá, que o que sua mão direita fizer, Jesus falou em Mateus capítulo 5, o que a direita fizer, a esquerda ignore. Então, quando nós colocamos, é assim que nós aprendemos, quando a gente coloca no gasofilácio o envelope com a nossa oferta, seja ela o nosso dízimo, que é para as despesas gerais da igreja, para qualquer coisa, ou uma oferta direcionada, né? A gente deu aviso aqui, que o irmão fulano está precisando de uma ajuda, de uma assistência, aí a gente chega ali no gasofilácio, coloca o envelope. No envelope a gente escreve para que é a oferta, claro, para os irmãos saberem o direcionamento da oferta, mas não bota o nome de quem está ofertando, Deus nos guarde. Então, os irmãos quando pegam ali o envelope, oferta direcionada para Tobias, eles vão entregar a Tobias, Tobias não sabe quem foi que ofertou. Então o que é que Tobias vai fazer? Senhor, muito obrigado, o Senhor através da sua igreja me supriu, que Deus abençoe a quem me supriu. É o que está dizendo aqui, a qual faz que por nosso intermédio sejam tributadas graças a Deus. Está vendo? Não é o nome do irmão que ofertou que fica em evidência, não. É Deus que nos supriu. Quando você recebe uma oferta, você abençoa a igreja inteira. Você dá graças ao Senhor. Senhor, muito obrigado, Jesus. Veio aqui uma oferta, eu estava precisando, que Deus abençoe o seu povo, aleluia. Muitas graças a Deus são tributadas. Obrigado, Jesus, por essa oferta. 12. Porque o serviço desta assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também redunda em muitas graças a Deus, visto como, na prova desta ministração, glorificam a Deus pela obediência da vossa confissão, quanto ao Evangelho de Cristo, e pela liberalidade com que contribuís para eles e para todos, enquanto oram eles a vosso favor, com grande afeto, em virtude da superabundante graça de Deus que há em vós. Graças a Deus pelo seu dom inefável. Então, irmãos, quando essa sementeira é multiplicada, se movimenta, e os santos estão contribuindo, estão ajudando, os santos estão ajudando e sendo ajudados, muitas graças a Deus são produzidas. É como aquele testemunho que nós lemos de Atos capítulo 2, Atos capítulo 4, não havia necessitado entre os irmãos, porque os próprios irmãos ajudavam os irmãos. Então, trazia-se o produto da venda, da renda, do salário, depositava-se aos pés dos apóstolos, e eles administravam ali aquela graça, aquelas ofertas, para poder fazer chegar a quem precisava. Então, a igreja toda era ajudada e o Senhor era glorificado. Leia comigo, irmãos,
Temos batido nesse assunto, e hoje nós vamos ler aqui, ó, a terceira carta de João. Leia comigo aqui, para a gente prosseguir nesse assunto. A terceira carta de João, verso 4. Não é 4 não. Verso 5. Terceira a João, verso 5. Diz assim, ó, amado, procedes fielmente naquilo que praticas para com os irmãos, e isto fazes, mesmo quando são estrangeiros, os quais, perante a igreja, deram testemunho do teu amor, bem farás, encaminhando-os em sua jornada por modo digno de Deus. Pois por causa do nome foi que saíram, nada recebendo dos gentios. Portanto, devemos acolher esses irmãos para nos tornarmos cooperadores da verdade. Vou repetir aqui. 3 João, verso 5. Amado, procedes fielmente naquilo que praticas para com os irmãos, e isto fazes mesmo quando são estrangeiros, os quais perante a igreja deram testemunho do teu amor, bem farás encaminhando-os em sua jornada por modo digno de Deus, pois por causa do nome foi que saíram, nada recebendo dos gentios. Portanto, devemos acolher esses irmãos para nos tornarmos cooperadores da verdade. Irmãos, olha aí o verso 7. Pois por causa do nome foi que saíram, nada recebendo dos gentios. Na sua Bíblia, na sua versão, nome está com inicial maiúscula? Tá? Na minha também. O que é que está acontecendo aqui? João, pelo Espírito, é claro, está elogiando o trabalho desses irmãos, e especificamente esse irmão chamado Gaio, que o que é que ele faz? Os irmãos que são enviados por Deus de outras localidades para poder trabalhar na obra, pregar o evangelho, edificar as igrejas, eles passam por lá, por onde esse irmão reúne, esse irmão Gaio, e esse irmão ajuda. Claro que não é ele individualmente, ele é um irmão responsável naquela cidade onde ele mora, onde ele reúne. Então, os irmãos passam por lá e ele ajuda esses irmãos com ofertas para que eles continuem na sua jornada. É isso que está acontecendo. Esse é o relato aqui de 3 João, esse texto aqui que nós lemos. O que é isso, irmãos? O verso 7, em especial, diz assim, ó, porque foi por causa do nome que eles saíram. Esses irmãos saíram para pregar o evangelho, para edificar as igrejas, são as equipes apostólicas. Então, tinha irmãos que trabalhavam com Paulo, tinha irmãos que trabalhavam com Pedro, tinham as equipes ali de apóstolos que saíam por cidades e cidades, pregando o evangelho, pregando a palavra. Quem sustentava esses irmãos? O sustento deles era esse aqui. A igreja, por onde eles passavam, a igreja ajudava no encaminhamento da obra. E aí o verso 7 fala assim, ó, foi por causa do nome que eles saíram, nada recebendo dos gentios. Nesse trecho aqui, gentil é quem não se converteu, são os incrédulos. Esse texto está dizendo que não são os incrédulos que devem financiar a obra de Deus. Quem financia a obra de Deus são as igrejas. Nada recebendo dos gentios. É por isso que a gente afirma com todas as letras, nós não queremos que as pessoas que vêm à reunião, que não são crentes, elas ofertem. Não queremos, porque não é esse o modelo que a Bíblia dá. Repetimos,
Você já deve estar cansado de ouvir isso. Eu vou repetir mais uma vez. Pessoa incrédula que vem à reunião, ela tem que ouvir da salvação em Cristo Jesus. Ela tem que sair daqui confrontada pelo Evangelho e não pela palavra das ofertas. Infelizmente, muitas pessoas aí fora têm sido desafiadas, mas não é desafiadas a receber Jesus para mudar a vida, não. É desafiadas a botar o dinheiro lá no cofre das ofertas. E elas nem receberam a salvação ainda. Então, nada recebendo dos gentios. Nada, nada, nada. A obra de Deus é financiada pela igreja, pelos santos. Há irmãos que são tempo integral, que servem ao Senhor, não trabalham, o trabalho deles, o tempo deles é dedicado à obra, à igreja. Esses irmãos vão comer o quê? Vento? Não, tem que alguém sustentar. Quem é que sustenta? Eu e você. Acabou. É o testemunho que Paulo deu. Deixa eu ver as horas aqui. Misericórdia. Filipenses, vou ler, e se der tempo, se não der tempo, a gente continua depois. Filipenses, capítulo 4, verso 10. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava a oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Todavia, fizestes bem, associando-vos na minha tribulação. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente a vós outros. Porque até para Tessalônica mandastes não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi tudo e tenho abundância, estou suprido, desde que Epafrodito me passou às mãos o que me veio de vossa parte como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Ora, a nosso Deus e Pai seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. É o testemunho que Paulo está dando aqui sobre os filipenses. Ele estava lá na obra, pregando o Evangelho, os irmãos de Filipos mandaram uma oferta para ele. Ele está aqui agradecendo ao Senhor, agradecendo aos irmãos e ao mesmo tempo dizendo que, na verdade, ele não está interessado somente na oferta que os irmãos mandaram, não. Porque ele próprio disse que o Senhor já tinha trabalhado na vida dele e para ele tanto fazia pobreza, riqueza, escassez, fartura, tudo posso naquele que me fortalece. Esse é o contexto desse versículo, que é usado erradamente aí fora. O contexto é esse aqui: tudo posso naquele que me fortalece. Tanto você está honrado, como você está humilhado. Eu tudo posso, o Senhor me supre em todas as situações. Agora, o que realmente me interessa, ó Filipenses, e agora falando para nós também, o que realmente me interessa é que eu estou vendo que quando vocês colocam a oferta de vocês à disposição da obra, vocês estão ofertando
diante de Deus, e o Senhor está aspirando o cheiro suave da oferta de vocês, e o crédito espiritual de vocês está aumentando. Não é crédito bancário, não é crédito lá na despensa, não, o crédito espiritual. O que me interessa, é o que Paulo fala, ó, é como se ele falasse assim, ó, o mais importante, versículo 17, o mais importante desse assunto aqui de oferta, o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Porque, irmãos, o crente, ele serve a Deus também com o dinheiro dele. E quanto mais você serve, mais o Senhor te dá condição de servir. O meu Deus, em Cristo Jesus, há de suprir cada uma de vossas necessidades. Temos essa promessa. Não é errado esperar essa promessa. Mas o nosso coração, segundo a Bíblia, não é ofertar para Deus me suprir, não. Não. É ofertar porque Deus me deu essa parte para eu poder ofertar. Não é uma troca, não. Eu vou ofertar para Deus me abençoar. Não. É porque Deus já projetou o negócio assim. Na vida do crente já é assim. É pão e semente. E quanto mais você faz essa sementeira rodar, quanto mais você investe na obra de Deus, aí muitas graças a Deus são produzidas. A visão, o foco é diferente. Então por isso que Paulo fala, o que realmente me interessa, o mais importante é ver em tudo isso o fruto que aumente o vosso crédito. Vocês, filipenses, estão crescendo. O Senhor está trabalhando na vida de vocês, de maneira que vocês ajudam uns aos outros e ainda ajudam os de fora. A igreja ajuda a igreja ajuda a obra. Então, é um prazer, é um privilégio, quando nós pegamos uma parte da oferta, uma parte do que está ali no gasofilácio, e a gente envia lá para os obreiros, para os irmãos que nos servem com a palavra, irmãos que não trabalham, irmãos que são mantidos pela igreja, porque o trabalho deles é servir a igreja. Eles não são assalariados desse mundo. É um privilégio e a igreja cresce com isso. A igreja amadurece com isso. Amém? Então Paulo está dando testemunho aqui da oferta que ele recebeu, mas não é aquela coisa, aquela coisa de amiguinho. Não, isso aqui é um assunto totalmente espiritual. É a igreja suprindo a obra e sendo abençoada pela obra e Deus trabalhando em todos. Esse é o dar, esse é o contribuir, essa é a oferta. Às vezes nós somos até cobrados porque tem irmãos que nem sabem que tem o gasofilácio ali, está escondidinho ali. Mas é um serviço a Deus, irmãos. É um serviço. Em nós, o Senhor quer trabalhar isso. Está na Bíblia. Um irmão uma vez falou, eu nunca contei não, mas ele contou. Há mais versículos na Bíblia falando sobre dinheiro, sobre finanças, do que sobre muitos outros assuntos que a gente considera assuntos altos. A Bíblia fala muito de dinheiro, muito de finanças. Agora, a Bíblia é a palavra de Deus. Quando ela coloca esse assunto, ela coloca ao nível de Cristo. Como é ao nível de Cristo? É que, eu não vou ler porque o tempo já avançou, já estou encerrando. Cadê, gente? Quando nós lemos no capítulo 8, que Paulo, pelo Espírito, está ali, falando dos irmãos das igrejas da Macedônia, que eles rogaram aos apóstolos para participar daquela assistência, a Bíblia fala assim, Paulo fala assim, porque eles deram-se primeiramente ao Senhor e depois a nós, querendo dar a entender que esse assunto de dinheiro, esse assunto de contribuir, esse assunto de dar, é um assunto que tem tudo a ver com a nossa comunhão com Deus, com o nosso relacionamento com Deus. Se o nosso relacionamento com Deus
não é um relacionamento adequado, a gente não vai enxergar esse assunto da maneira adequada. Então, o que é que Paulo ali deu testemunho sobre as igrejas da Macedônia? É que elas se consagraram ao Senhor, elas se voltaram para o Senhor, elas serviam ao Senhor, e dessa consagração, desse serviço, o resultado foi a manifestação dessa generosidade. Resultado da consagração deles ao Senhor. Deram-se primeiramente ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. É isso que o capítulo 8 lá diz. Amém, irmãos? Eu creio que está concluído. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos fale. São 10 horas, 10:01. Vou só orar agradecendo aqui e já passo para os irmãos dos avisos. Amém? Muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Muito obrigado pela Tua graça, pela Tua generosidade. Em tudo vemos o suprimento do Senhor na nossa vida. Que o Senhor mesmo trabalhe em nós aquilo que o Senhor deseja trabalhar nesse assunto. Nós te somos gratos em nome do Senhor Jesus. Amém.